Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um daqueles vídeos que agora eu estou fazendo às quartas e os domingos, vídeos não somente de análise de relatório, mas vídeos voltados para fundamentos ou para outros assuntos relacionados não somente a fundos imobiliários, mas também assuntos que me interessam e assuntos que eu acho que têm relevância para vocês. E o vídeo de hoje eu estou trazendo o meu top 3 de fundos de lajes corporativas. E pessoal, não é como, eu até acho que eu comentei isso no vídeo da semana passada, de top 3 de fundos logísticos, que inclusive o terceiro deu alguma polêmica, e eu acho que o terceiro da minha lista desse vídeo também vai trazer um pouquinho de polêmica. Mas o que eu gosto de trazer nesses vídeos, que não é simplesmente eu chegar e mostrar quais são. Eu quero trazer para vocês também como é que vocês analisam fundo de lajes corporativas. E eu trouxe esse tipo de segmento dessa vez, porque é muito parecido com o fundo de logística. Mas vocês vão ver que a ordem dos indicadores muda um pouco. Então, pessoal, algumas coisas eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu já falei no vídeo de logística. Quando eu estiver falando isso, eu vou falar, isso aqui eu já falei mais detalhado no vídeo de logística. Obviamente que eu vou repetir algumas coisas, mas assim, se você quiser ter uma parte mais completa também, assista o vídeo da semana passada do meu top 3 de vídeos, né, de fundos de logística. Mas vamos lá. Então, pessoal, fundos de lajes corporativas, o que a gente olha aqui? Primeiro, pessoal, assim como eu falei para vocês, a gente tem que avaliar primeiro o fundamento. E aqui, fundamento, pessoal, fundamento, ele muda muito pouco, na verdade praticamente nada, em termos dos fundos de logística para os fundos de lajes corporativas. O primeiro, gestora especializada no segmento. Aqui a gente tem um ponto, para quem assistiu o vídeo do TEP 11, até dando um spoiler já aqui de algum dos top 3 que vão estar aparecendo aqui, vocês viram falando com o André Nardi, você consegue entender quando a gestora é especializada num determinado segmento. Então, a Telos, ela tem uma equipe focada em lajes corporativas, até pelo papo que a gente teve. Então, procurem buscar gestoras que têm um time especializado nesse tipo de ramo. E, inclusive, eu gosto muito de usar o exemplo de um outro segmento, que é o fundo de agro da RISA. A equipe do RZTR de agro, ele é muito boa. Então, é uma equipe especializada no agro. Então, é importante que você entenda que a gestora tenha uma equipe voltada para o segmento do fundo que você está analisando do segmento. Então não adianta uma gestora, que é uma gestora, por exemplo, de crédito, ela querer entrar nesse segmento. Ou a não ser que ela contrate um time especializado. Então isso é muito importante de vocês avaliarem. Relatório gerencial bem elaborado, isso aqui eu não tenho nem o que falar. Vocês precisam ter um relatório que traga o mínimo de informações necessárias para vocês avaliarem. Por quê? Todos os indicadores que a gente vê mais para frente, todos eles você tira no relatório. Se o relatório não estiver trazendo essas informações, fica muito difícil de avaliar. Então, sempre observem relatório gerencial. E aqui, se vocês perceberem a diferença, eu acho que agora, com esse passar e esse conhecimento que vocês vão ganhando, vocês conseguem entender a diferença entre você avaliar indicador e avaliar fundamento. Fundamento, pessoal, fundamento é a base para você começar, para você ir para o indicador. Não adianta você não ter um fundo com relatório gerencial bem elaborado, que você nem parte para análise de indicador. Então sempre pense nisso. Fundamento é uma coisa, indicador é outra. Fundamento é a base. É o mínimo necessário para você começar a pensar em investir num fundo imobiliário. Patrimônio, aqui pessoal, é um critério mais subjetivo, porque obviamente você ter um fundo com 2 bi e um fundo com 100 milhões, o fundo com 100 milhões ele pode ser muito bom, mas um fundo com 2 bi você tem uma chance muito maior de ter uma diversificação maior, de você ter indicadores melhores, mas não necessariamente o patrimônio vai ser um critério, um fundamento que você pode deixar. Isso aí pode ser uma escolha pessoal. E aqui é um ponto, até eu gosto de... Deixa eu voltar aqui para mim. Aqui é até um ponto que eu trago para vocês, principalmente para você que está começando a investir agora. Procure fundos com patrimônio acima de 1 bi. Porque a chance de você ter problemas é muito menor do que um fundo pequeno. Porque o fundo pequeno, por mais que você tenha a chance da gestão mudar de rota é maior,
E isso é bom para um lado, é bom para um lado e ruim para o outro, porque você pode ter uma mudança muito grande sem ter necessariamente concordar. Para um fundo muito grande mudar de rota é muito difícil. Então, aí também o fundo tem que ter começado certo, né? Porque se ele para mudar de rota é muito difícil. Mas a chance dele ter mais diversificação, de ele ter mais imóveis com um patrimônio maior é muito maior. Então, olhem, você que está começando agora, sempre, não sempre, né? Mas priorize fundos com histórico e com maior patrimônio. E emissões de acordo, pessoal, aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado, na análise de. E eu sempre venho falando isso. E quando a gente fala em fundo de tijolo, emissão abaixo do valor patrimonial é muito ruim para o fundo. Não porque o fundo teve uma emissão abaixo do valor patrimonial que você deve desconsiderá-lo, mas você olha um histórico de emissões. Você pega o fundo, teve 6 emissões. As 2 últimas abaixo do valor patrimonial sem justificativa já é um ponto de atenção, mas teve uma emissão só abaixo do valor patrimonial. Eu usei o exemplo do HSML, que precisava da emissão para pagar a alavancagem. Então, isso vocês têm que ficar atentos. Não é porque ele fez uma emissão abaixo do valor patrimonial que, meu Deus do céu, o fundo morreu. Não, acompanhem, mas assim, custo de emissão, outro ponto. Olhem se o fundo está preocupado com o cotista, com taxas baixas, para onde que estão indo essas taxas. Então, sempre olhem isso. E, obviamente, dê preferência quando a emissão é uma emissão restrita, porque, em tese, a emissão restrita é uma emissão mais barata do que uma emissão pública. Bom, agora que a gente olhou os fundamentos, vamos olhar os indicadores. E aqui, pessoal, os indicadores são basicamente os mesmos dos fundos de logística, porém, a ordem inverte. E aqui, esse é o principal. Embora no logística também seja importante, mas para lajes comerciais, lajes corporativas, a localização é o principal indicador. E a localização, depois da localização vem a localização e depois da localização vem a localização. A localização, pessoal, é o principal indicador de um fundo de lajes corporativas, porque é ela que vai determinar todos os outros indicadores. Porque, pessoal, a diferença entre você ter um... Por que eu falo que a localização é muito mais importante para um laje corporativa do que para um logística? Primeiro, começa pela concepção dos 2 tipos de ativo. Quando a gente está falando de uma laje comercial, quem que ocupa a laje comercial? Quem ocupa são as pessoas, os escritórios, normalmente a matriz das empresas, a parte de back-office, né, a parte administrativa. E quem ocupa o galpão? O galpão é o produto que ocupa. Obviamente você tem pessoas lá que cuidam disso, né, mas quem ocupa o galpão é o produto. E quem ocupa a laje são as pessoas da empresa. Então, a localização para o produto não obviamente que é importante, mas é muito mais importante para a pessoa. Ela precisa ter facilidade para chegar, ela precisa ter acesso a transporte público próximo, ela precisa ter acesso a facilidades, alimentação, porque quanto mais próximo de uma estação de metrô, ou mais próximo de um shopping center, ou de uma praça de alimentação, é muito melhor. Já um galpão logístico, ele tá, dependendo de se ele está a 30 ou a 50 quilômetros, faz um pouco de diferença, mas não é tão gritante quanto um imóvel que não tem nada perto dele, embora ele esteja na capital, mas ele não tem nada perto dele, e um que está na Faria Lima, por exemplo. Então a localização é o indicador mais importante. Por quê? Ele vai avaliar a questão do preço por metro quadrado. E aí, se vocês lembrarem do vídeo de logística, preço por metro quadrado não era a segunda. E aqui, esse é um indicador, como eu falei para vocês no vídeo de domingo que eu fiz sobre como que calcula, o preço por metro quadrado ele não é dado no relatório. Você precisa calcular. Mas com as informações do relatório você consegue, você tem a ABL lá, você tem o quanto que o fundo está negociando, então você consegue calcular o preço por metro quadrado. E aí você sabe o quanto que você tá, por quanto que você está comprando. E isso também tem a ver com vacância. Vacância é importante, mas até a página 2. Aí vocês, quando vocês chegarem no primeiro vídeo, no primeiro fundo, vocês vão falar, Eric, ele tem uma vacância de quase 20%. Mas aí que tá, pessoal. Por mais que, eu preciso até voltar para mim isso aqui, e esse assunto é um pouco, eu não sei se eu estava comigo, agora acho que eu tô. Eu piscando aqui. Então, por que eu trago a vacância? Ela é importante até a página 2.
Obviamente, pessoal, quando você investe no fundo imobiliário, você quer receita, você quer renda mensal. E a vacância, quanto maior a vacância, menos o fundo está recebendo de aluguel. Mas a partir do momento que você coloca na sua cabeça que você está comprando um fundo imobiliário que é um ativo real, você está comprando um imóvel AAA pagando menos do que os imóveis na região estão sendo de mesma categoria, sendo negociados a um menor valor, você, mesmo que ele esteja vazio, eu estou comprando num preço muito mais barato do que ele vale ou do que ele está sendo negociado, os imóveis pares estão sendo negociados. Então essa questão de locação vai demorar um pouco tempo para ele resolver. Então, tomem muito cuidado com isso. E aí acho que já começa a coçar um pouquinho, já devem saber qual que é o meu top 1 em fundos de laje. Então tomem muito cuidado com isso, pessoal. Vacância, obviamente, vacância é importante, porque vacância é renda. Vacância é espaço vazio, espaço que o fundo está deixando de rentabilizar aquele espaço. Mas lembre-se sempre dessa frase: é muito melhor um imóvel bom vazio do que um imóvel ruim alugado. Por quê? O imóvel bom vazio, em algum momento ele vai alugar e, se ficar vazio, ele vai alugar rápido. Agora, o imóvel ruim, na hora que ele ficar vazio, vai ser difícil de alugar. Então, ou vai ter que alugar por um preço menor. Então, tome muito cuidado com isso. E às vezes um fundo ele tem vacância, mas é uma vacância que a própria gestão entende que vale a pena ter, porque ela não está sujeitando a alugar por qualquer preço, porque sabe que aqueles preços valem mais. Tudo isso eu já estou dando, acho que vocês já têm mais ou menos noção de qual é o primeiro top 1 aqui. Mas vamos lá, continuando aqui nos nossos indicadores. Tipologia dos imóveis, pessoal, percebem que aqui tudo tem a ver. Tipologia dos imóveis é aquele imóvel AAA, o imóvel A, imóvel B. Aqui tem muito relação com o tipo de imóvel que vocês, que o fundo vai ter, e isso está muito relacionado com o preço que ele vai negociar. E aí, o meu top 2, vocês vão ver que não necessariamente uma tipologia menor é ruim. Porque se o fundo faz um bom trabalho com esse imóvel, ele consegue comprar um imóvel mais barato, porque uma tipologia menor, em tese, o imóvel é mais barato, o imóvel B é muito mais barato do que o AAA, porém a chance de você ganhar mais numa possível venda ou numa possível locação é muito maior. Então, esse é um ponto importante que vocês têm que ter também. Aqui, pessoal, a mesma coisa do que fundo logístico, diversificação, quantidade de imóvel, região, inquilino, você precisa ter isso em mente, né? Se você tem um imóvel só, um fundo monoativo, e aqui eu gosto muito de usar o exemplo, no caso de Lages, do XPCM, do XPCM, é o XPCM, o Macaé Corporate, que é um fundo que tem um imóvel só lá em Macaé. Inclusive, eu estava querendo fazer um documentário sobre ele, mas eu tenho material, mas já passou muito tempo, eu não sei se está atualizado. Eu ainda vou fazer um documentário sobre esse fundo, que na verdade é um fundo que tem uma laje comercial lá em Macaé, que era alugado para a Petrobras. Deu o problema da Lava Jato e vários problemas que a Petrobras passou. A Petrobras saiu do imóvel, então você tinha investido num fundo monoativo e monoinquilino. É a redundância do risco. É você ser redundante no risco. Porque você pode ter um imóvel que tem um prédio, uma torre só, um imóvel único, que tem 10 andares alugado para 10 inquilinos diferentes. Então você pode ter um problema com o inquilino, você tem outros 9 pagando. Agora você ter dupla redundância no risco é você ter um imóvel alugado para um inquilino só, e o imóvel, a cotação do XPCM, que era R$100, passou para 10, 9, chegou até R$7 mês passado, se eu não me engano. Imagina só a perda de dinheiro que você teve se você investiu lá no topo. Então aí sempre olha essa questão da diversificação. Isso vale para qualquer ativo, pessoal. Contratos bem estruturados, que eu falei para vocês, indexador, tipo indexador de correção, normalmente é IPCA, a correção dos aluguéis, IPCA e IGPM. A tipicidade, aqui eu falo a mesma coisa, pessoal. É muito melhor quando você tem fundo com excelente localização, é muito melhor você ter contrato típico, porque o poder da revisional está na mão do fundo. Se tem
a região está passado 3 anos do contrato, a região está valorizada, você pode chamar o inquilino e falar, meu amigão, vem cá que a gente precisa arrumar o nosso contrato aqui porque a região toda aumentou. Agora, se você está num contrato atípico, você está preso, você não tem revisão, você vai ter que levar esse contrato por 20 anos só tendo reajuste inflacionário. Alavancagem, obviamente, pessoal, a gente tem que avaliar a alavancagem, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer fundo imobiliário, dependendo, obviamente, se a alavancagem for boa ou não. Então, sempre olhem a alavancagem. E aqui, por fim, o dividend yield médio. Vocês têm, obviamente, a gente tem que olhar porque a nossa base de investimento é o quanto que a gente vai receber. Porém, vejam que ele é o último aqui porque ele é consequência de todos esses outros aqui. E se vocês perceberem, o Eric não falou nada sobre P sobre VP. Exatamente, pessoal, porque P sobre VP não serve para nada em relação à avaliação de entrada num fundo de tijolo. E agora vamos para o meu top 3 de fundos imobiliários. Deixa eu tirar dessa tela aqui. E eu quero ver se vocês adivinham, acho que não tem nem sombra de dúvidas qual é o meu top 1. TEP 11, né, pessoal? TEP 11, ó. Falei o segundo, já comi bola. É o PVBI. Olha só, será que é o TEP 11 ele tá para passar na minha mente, no meu subconsciente? Mas o PVBI, é o meu top 1. Exatamente, pessoal, porque a gente está falando do melhor portfólio de imóveis que a gente tem hoje em termos de laje corporativa. Nós estamos falando do premium. É praticamente tudo AAA, tem acho que um ou dois lá que não são AAA, mas a grande parte deles é AAA. É um fundo muito bem gerido, na minha opinião, boas compras, passou alguns probleminhas aí em termos de algumas emissões com algumas dúvidas em relação a taxas, mas eu não vejo tanto problema assim. Mas assim, é um fundo que hoje para mim é o melhor que a gente tem em termos de laje corporativa. A gestora ela é muito boa nesse tipo de segmento, muito boa. Paga um dividend yield de 65 centavos e até eu fiz o vídeo recentemente que eu acredito que isso vai cair, mas eu volto a falar. A gente tem hoje um fundo que tem praticamente quanto de vacância? Acho que 15, 16% de vacância, né? 16% de vacância, por isso que eu falei que acho que vocês saberiam qual que eu estava falando. Mas aqui que eu tô falando, pessoal, aqui um ponto mais importante nos preços de hoje, e aqui não é uma recomendação, e por mais que eu possa, e eu recomendo o PVBI para os meus membros do canal, se você tiver interesse em saber o preço e qual é a minha recomendação para esse fundo, seja membro aqui do canal, mas aqui eu falo para vocês, aqui eu posso falar isso. Hoje o preço do PVBI ele é negociado abaixo do custo de reposição. O que significa isso? Se você fosse o único dono das cotas do PVBI hoje, vendesse todas as cotas no mercado, o dinheiro que você tivesse na mão, você não conseguiria construir o portfólio que o PVBI tem hoje, porque o custo de reposição é maior do que ele está sendo negociado. Então, esse é um ponto muito importante. E aí vocês podem falar, Eric, mas o fundo tem essa questão da vacância e eu vejo muitas pessoas analisando, na minha maneira, de forma errada isso, porque você está comprando AAA a 30 mil reais. A gente fez, se eu não me engano, eu fiz na aula, no vídeo de preço por metro quadrado, eu usei o PVBI para fazer o preço por metro quadrado. A gente está comprando o PVBI AAA a 30 mil reais o metro quadrado, que é muito barato. É muito barato. Mas aí que tá, ele tá sendo negociado assim exatamente por causa dessa vacância. Mas aí vocês têm que entender que grande parte dos investidores de fundo imobiliário hoje é feito por pessoas físicas que não têm essa noção. Não tem essa noção. Então, esse é um ponto, por isso que eu considero hoje o PVBI o melhor fundo de lajes, né? Para mim, 81% AAA, na melhor localização de São Paulo. Aqui, a gente só tem um problema naqueles indicadores, que é a questão de diversificação em termos de região. Ele não tem diversificação, mas eu não vejo problema, porque o localização é o primeiro dos tópicos, ele está na melhor localização possível. Ele vem reduzindo a questão de alocação por inquilino. No começo quando eu comecei a olhar o PVBI, ele tinha quase 50% de Prevent Senior, hoje está em 26%, então ele reduziu bastante em termos de dependência de um inquilino, aumentou o número de imóveis do portfólio, isso é muito bacana. Então, aqui a evolução da vacância, né, está com 15,9 hoje. Bom, pessoal, então esse aqui é o meu primeiro top 1 dos top 1 de
de fundo de lajes, e o segundo, eu acabei já dando o spoiler, é o Telos, é o TEP11. E se a gente for comparar, ele é um fundo que tem uma pegada diferente do PVBI. E se vocês lembrarem que eu comentei com vocês na questão de tipologia, ele tem uma localização, são localizações boas, ele está localizado ali naquela região de São Paulo, boa de São Paulo, tem Faria Lima, tem Pinheiros, se eu não me engano, aqui Paulista, né, Pinheiros, Berrini, Faria Lima, Jardins, então ele está naquela localização boa de São Paulo, porém a tipologia dos imóveis, inclusive na live que eu fiz com o André Nardi, a gente falou bastante sobre isso, que é a questão do fundo ter uma pegada de imóveis um pouco menos, com padrão construtivo um pouco menor, o fundo investe na melhoria do edifício, consegue potencializar o valor do imóvel, consegue aumentar o valor de locação, tanto é que ele teve reajustes aí de revisão de contratos acima de 50%. É muita coisa. Então é um fundo pequeno, se a gente for ver em termos de tamanho, né? Hoje o patrimônio dele, deixa eu ver quanto que tá. Tá em 413 milhões. Então, se a gente for ver, Eric, você falou de 1 bi, mas assim, esse é um fundo, por isso que eu falei que é uma questão mais pessoal, e aqui eu não vejo problema, é um fundo para mim, e principalmente também porque a vacância dele é zero. E aí você fala, Eric, mas você não acabou de falar que a vacância não era tanto problema? Mas lembra, pessoal, a gente não está falando de imóveis AAA aqui, a gente está falando de imóveis que tem imóvel A, tem imóvel B. Então, se o imóvel é um pouco pior, obviamente é preferível que ele esteja com vacância. Mas aqui eu estou comprando e eu estou colocando ele nessa categoria muito mais pela gestão que a Telos vem fazendo do que outros indicadores. E para você ter um fundo de lajes há praticamente 10, 11 meses com vacância zero, é porque a gestão vem fazendo um bom trabalho. E vem fazendo um bom trabalho em termos de dividendo, pagando bons dividendos, alavancagem gerenciada, embora a gente saiba, eu até falei isso, em dezembro o fundo vai ter que pagar uma parcela da compra de qual prédio é? Agora eu esqueci de cabeça. Acho que é do Grupo Pão de Açúcar? Ou é do Faria Lima? Acho que é do Faria Lima, se eu não me engano. A compra acho que é do Faria Lima. Não lembro, é um desses dois aqui. Que ele tem que pagar 50 milhões e ele não tem esse dinheiro. Ou ele vai ter que fazer emissão, contando que o mercado melhore, o que eu acho muito difícil. Ou ele vai ter que se alavancar mais. Mas a alavancagem dele é super tranquila hoje. A parte de amortização só começa em 2026. Então ele está muito tranquilo em relação a isso. A não ser só tem esse pagamento aí que ou ele vai precisar da emissão para fazer isso, ou vai ter que fazer uma nova securitização. Isso o próprio André falou na live, mas esse é um ponto. E o fundo vem sendo gerenciado muito bem, e na minha opinião é o top 2 em fundo de lajes. Não sei como é que vai ser a recepção de vocês em relação a isso. E por fim, o top 3. Aqui eu acho que vai dar zebra, porque eu acredito que a grande maioria de vocês está esperando o HGRE aqui, mas não é. É o JSRE11, na minha opinião, é o top 3 hoje. Ele é um ativo que vem sendo massacrado pelo mercado, mas eu vejo um potencial nesse fundo muito grande. O Safra vem fazendo um trabalho mês a mês, melhorando a questão dos ativos do fundo. Não é um ativo que tem localização tão premium quanto os outros dois. Ele tem imóvel na Chucre Zaidan, lá o Rocha Verá. Mas o que eu vejo é o seguinte, pessoal, eu vejo ele hoje mais como uma oportunidade do que em si um fundo. Eu coloco ele no top 3 mais por uma questão que eu entendo que ele está hoje subprecificado. E vejo ele como um potencial. E aqui lembrando mais uma vez, pessoal, não é recomendação, não quero que vocês saiam comprando aqui, porque, embora, como eu falei para vocês, eu tenho essa possibilidade, eu tenho a competência para chegar e falar para vocês, não é recomendação, eu mesmo não estou investindo no JSRE, hoje os meus 2 fundos de laje são os 2 primeiros, mas eu considero a questão do potencial que o JSRE tem muito boa. Tá, uma potencial ele vem aumentando os dividendos todos os meses, vai ter a questão do destravar a questão do HGPO, que ele tem uma parte aqui de HGPO, e nesse relatório
no mês passado, eles, que é o último que eu analisei, eles já falaram que vão usar esse recurso para reduzir a alavancagem. Para mim isso mostra uma gestora mais alinhada com o cotista. Gostei muito da posição, porque eu tinha feito um vídeo anterior falando sobre a questão do que eu achava que eles deveriam fazer, e todo mundo respondeu nos comentários que a melhor decisão seria pagar, reduzir a alavancagem, e o que eles falaram que vão fazer, e para mim isso mostra uma gestora muito compromissada com o cotista. E aqui a gente vê os imóveis, né? Tem o Tower Bridge, o Rocha Verá, Edifício Paulista e Botafogo aqui no Rio de Janeiro, né? O 4.440, o prédio Botafogo, que representa muito pouco. A grande parte está aqui no Rocha Verá e no Tower Bridge. Mas é um imóvel, é um fundo menor, né, se a gente for ver, mas com um valor patrimonial maior, inclusive, do que o TEP. Se a gente for ver, o valor dele patrimonial é de 2 bi, tendo menos edifícios, mas ele tem edifícios que valem muito, né? Então, assim, eu entendo que ele está no meu top 3 mais por uma questão de oportunidade. Vejo a gestão trabalhando muito bem, melhorando mês a mês os resultados, mas o mercado ainda parece que ainda continua não acreditando muito. Para vocês verem, cota de fechamento 65 e a cota patrimonial 110. É muita diferença. Por mais que eu fale para vocês que o P sobre VP não seja um indicador, mas aqui a gente vê que o mercado está precificando praticamente mais de 40%, quase 40% de desconto, né, em relação ao valor patrimonial. Mas eu entendo como top 3 mais pelo trabalho que o Safra vem fazendo nos últimos meses aí em relação a o que o fundo vem desempenhando, e eu tenho certeza absoluta que vai gerar polêmica esse meu terceiro top, o top 3 aqui. E vamos ver, quero ver a opinião de vocês aí. Lembrando sempre, pessoal, a única coisa que eu peço é respeito, e aqui é uma opinião pessoal do Eric em relação aos fundos. Queria saber se vocês concordam ou não concordam, qual que seria o ranking de vocês aí em termos de laje corporativa. Deixem aqui nos comentários, beleza? Não esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar, para poder esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? E lembrando sempre, pessoal, que esses vídeos que eu tenho feito de top 3, o que importa mais nele é a primeira parte. É o ponto que eu mostro para vocês como é que vocês analisam esses fundos. Já a segunda parte, que é o top, é uma questão particular do Eric, que pode ser diferente de vocês. Lembrando sempre, principalmente para quem viu o vídeo da minha carteira, que eu falo sobre a questão que foi na segunda-feira, que eu falo sobre a questão de certificação, né, que a CVM tende a aumentar o cerco para quem não tem certificação. Tomem muito cuidado, e sempre entendendo que a certificação não significa nada, mas só tomem muito cuidado com pessoas que tenham recomendações veladas, dando... E aí não estou lindo liberdade de expressão, mas tome muito cuidado com isso. E eu acho que o melhor crivo é a audiência. São vocês que selecionam quem devem seguir. E sempre lembrando, no frigir dos ovos, a responsabilidade pela decisão é sempre sua. Tá? Obviamente que eu tenho responsabilidade no que eu falo, mas no final das contas a responsabilidade é sua pelas escolhas. Então tomem cuidado com seguir dicas, mesmo que sejam recomendações veladas, porque a pessoa que está falando aqui, ela não tem o dinheiro não é dela, não é meu, o seu dinheiro não é meu, é seu. Então, e se você tiver problema, não é o meu dinheiro que está indo, é o seu. Então tomem muito cuidado com isso, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo amanhã, beleza? Aquele abraço.